Amém, Jesus? Então vamos a Ezequiel capítulo 47, o nosso texto que nós estamos ministrando esses dias. E vamos nos alimentar mais um pouco da palavra de Deus nesse texto. Ezequiel 47. Glória a Deus. Primeira mensagem, nós falamos sobre o fluir do rio, né? Falamos, na verdade, já preguei 3 mensagens. O primeiro falamos sobre o fluir do rio. O segundo falamos sobre os coatitas, né? A segunda mensagem falamos sobre os coatitas. E a terceira mensagem falamos sobre a vara de medir, né? Deus gasta tempo com o meu projeto de vida. E hoje eu vou te mostrar uma outra coisa nesse texto, que também é maravilhosa. Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações nesta manhã, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Ezequiel 47, versículo 1 diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa. Você pode dizer comigo, me fez voltar? Olha bem, depois disso me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. Quando chega no versículo 7, diz assim: e tornando eu, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Já expliquei para vocês que árvores simbolizam o quê? Pessoas. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Eles serão como árvores plantadas junto a ribeiro de água. Salmo 1. Então, árvores são pessoas. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe. Peixe também é símbolo de almas. Porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém? Muito bem. Lembra da semana passada, né, da nossa vara? Ela está até ali guardadinha. A vara de medir, 6 pés de comprimento. E o Senhor medindo, para a gente poder caminhar. Ele mede para eu caminhar. Olha bem, toda ação de Deus requer uma reação da minha parte. Diga comigo, toda ação de Deus requer uma reação da minha parte. Ou seja, vida cristã não é uma coisa estática. Vida cristã não é uma coisa cansativa. Vida cristã não é uma coisa boring, enjoada. Vida cristã é uma coisa dinâmica. Tudo que Deus faz requer uma reação da minha parte. Quando Deus me abençoa, Ele está esperando uma reação da minha parte. Quando Deus me dá uma palavra, Ele está esperando uma reação da minha parte. Você lembra de Elias? Quando Deus falou com Elias: vou mandar chuva, avisa para Acabe que eu vou mandar chuva. Olha bem, hein? Foi Deus que falou com Elias. Sabe o que é o curioso? É que Deus não disse para Elias que haveria seca por 3 anos e meio. Sabiam disso? Em nenhum momento Deus disse para Elias: Elias, eu vou mandar uma seca de 3 anos e meio. Avisa para Jezabel e Acabe que eu vou mandar uma seca. Em nenhum momento Deus disse isso para Elias. Elias decretou a seca usando a sua autoridade profética. Profetas têm autoridade para decretos. Sabia disso? Quando um profeta é movido por um impulso para pronunciar decretos, aqueles decretos se cumprem. Porque Deus honra a palavra profética.
Deus honra a palavra de pessoas, homens e mulheres, aqui não tem diferença de sexo, homens e mulheres, Deus honra a palavra de pessoas que são pactuadas com Ele. Pastor, eu oro, Deus não responde, eu falo, parece que ninguém está ouvindo. Senhor, o céu parece estar de bronze. Ok, eu tenho uma explicação para você. Significa que você não está pactuado ou pactuada com o Senhor. Se você não está pactuado, ele não tem compromisso de te atender. Ele atende, muitas vezes, por misericórdia. Aí você tem que dar a sorte de estar naquele dia que o Senhor falou, ok, hoje eu estou misericordioso, toma, vai. Estou colocando uma linguagem humana para você entender. Mas se você é pactuado com Deus, ah, meu filho, a sua palavra tem um poder tão extraordinário que você não calcula, você abre a boca e diz coisas, aquilo acontece. Nós contamos aqui a história da nossa filha que estava no trabalho e tinha um chefe perseguindo ela. Tinha um chefe acima dela e tinha um chefe acima desse chefe. Esse chefão aqui estava perseguindo ela. E a gente foi conferir, né, se de repente também não era algo que ela estava fazendo. Porque não é porque é filho ou filha da gente que a gente também vai ignorar os defeitos, né? Fomos checar se não é algo que ela estava fazendo. Checamos, ela tinha realmente cometido um erro. Falei, conserta isso que você fez, então, já que conserta isso aí e deixa o resto com Deus. Ela foi lá, consertou, o cara continuou perseguindo ela. E aí, então, eu e Isandra unimos as mãos e fizemos uma oração e demos um decreto. Senhor, tira este homem de lá. Eu estou decretando aqui, Senhor. Demos um decreto. Sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, o cara foi rebaixado e ela foi promovida. Hoje, os dois estão no mesmo nível. O cara foi rebaixado e ela foi promovida. E o cara foi transferido para um outro lugar completamente diferente. Para outro estado, Carolina do Sul. Ou seja, nós pronunciamos um decreto e aquele decreto se cumpriu. Estão entendendo? Agora, Elias usou desse poder de decreto. Quando ele viu aquela idolatria, viu o povo brincando com Deus, ele falou, olha aqui, ó, não vai chover mais nesta terra, senão segundo a minha palavra. Decreto profético. E foi embora. Aí depois que ele falou isso, Deus falou, Elias, rapa fora, porque o negócio vai ficar feio aqui agora. Vai lá para o ribeiro que tem, né? Eu vou te esconder lá no ribeiro, fica lá porque eu vou mandar pão e carne lá para você. E os corvos chegavam com pão e carne para Elias. Os drones de Deus, né? Trazendo carne e pão para Elias. Todo dia, de manhã e à tarde. Muito bem, mas o curioso está aqui. Deus não falou para Elias decretar a seca. Mas Deus falou para Elias anunciar a chuva. 3 anos e meio depois Deus falou, ok, procura Acabe, vá lá e diga para ele que eu vou mandar chuva sobre a terra. Aí já não foi decreto profético, aí foi uma decisão de Deus. Decisão de Deus. Do que eu estou falando? Eu estou falando que vida cristã é algo dinâmico. Toda ação de Deus tem que provocar em você uma reação. Alô? Toda ação de Deus tem que provocar em você uma reação. Então Deus falou, ok, Elias, vai lá e diz para Acabe que eu vou agora mandar chuva. Tá bom demais, 3 anos e meio de seca, eu acho que eles já aprenderam a lição. Vai lá e diga que eu vou mandar chuva. Ok, Elias vai, você conhece a história, capítulo 18, ele encontra com Obadias, o mordomo do rei, e fala, diga para o rei que eu estou aqui, que eu quero falar com ele. Encontra com o rei e fala, olha, o Senhor mandou dizer que está vindo chuva aí. E foi Deus mesmo que mandou dizer. Ora, o Senhor mandou dizer que está vindo chuva? Tá, então eu vou dormir. Eu vou tirar uma vacation, o que você acha? Deus falou que está vindo chuva, Deus é Deus, é ou não é? Deus falou que está vindo chuva, o que eu vou fazer? Vou ficar tranquilão agora, está tudo numa boa, vou aparecer na igreja só o mês que vem. O que você acha? Sabe o que Elias fez? Elias virou para Acabe e falou assim, olha, o Senhor manda dizer que está vindo chuva aí. E ele diz assim, vai, come e bebe, porque ouço o ruído de abundante chuva. E Acabe foi comer e beber. Mas Elias foi para onde?
Elias foi para o alto do Carmelo, subiu o monte, diz a Bíblia, que ele se engramunhou lá no canto, colocou a cabeça entre as pernas, coisa que nem eu consigo fazer. Eu acho que Elias era malhado, viu? Eu acho que era. Cabeça entre o joelho, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Colocou a cabeça entre o joelho, lá no monte, entre as pedras, e foi clamar a Deus. Mas tipo assim, cara, o que tu está fazendo? Deus não já falou que vai mandar chuva. Mas esse é o segredo. Toda ação de Deus tem que provocar em nós uma reação. Uma reação. Quando Deus vem e te diz algo, num belo culto Deus te diz algo, você tem que reagir à altura. Você tem que reagir. Seja através da palavra pregada, seja através de uma palavra profética, seja lá o que for, você tem que reagir quando Deus te diz algo, amém ou não? Porque às vezes, escuta bem, Deus nos testa em algumas coisas. No caso da chuva, que Deus falou, vou mandar chuva, diga para Acabe que eu vou mandar chuva. O Senhor disse que vai mandar chuva, então vai comer e beber que está vindo chuva aí, ok. Acabe foi orar, foi comer e foi orar. E você acha que ele orou 5 minutos e começou a chover? Pegou lá o moço dele e falou, vem cá, fica lá olhando para aquela região de lá, ó. E colocou o rosto entre o joelho e começou a orar. Veio o rapaz, e aí, nada, 2, nada, 3, nada, 4, nada, 5, nada, 6, nada. E ele fez o rapaz voltar lá todas as vezes. Sabe o que eu estou pedindo ao Senhor? Eu estou pedindo ao Senhor que levante aqui nesta igreja uma geração de pessoas que conhecem o Senhor. Eu estou pedindo a Deus que levante aqui pessoas que conheçam o Senhor. Porque se você não conhece o Senhor, dependendo da mensagem que eu pregar aqui, eu estou falando grego para você. Se você não conhece a Deus, eu estou pregando em grego. Porque eu vou dizer coisas aqui que são consequência de horas que eu gasto na presença de Deus. E você vai ouvir e falar, o que não entendendo que esse pastor está falando? O que ele está falando? Você precisa conhecer a Deus. E só insiste com Deus quem conhece a Deus. Aí Elias falou, não, volta lá. Mas seu Elias, já fui 5 vezes. Rapaz, volta lá. Volta lá porque eu conheço o Deus que falou para mim que vai chover. Deus falou para mim que vai chover. E outra coisa, Elias confiava mais na sua audição espiritual do que na sua visão carnal, sua visão física. O que tem lá? Não tem nada. Volta lá. De novo, nada, volta lá. Por que ele está mandando voltar? Porque quando ele conversou com Acabe, ele disse assim, ouço ruído de abundante chuva. Ruído. Céu limpo, aquele céu maravilhoso, parecendo o céu lá da Grande Colatina, né? Nós moramos numa cidade que tem 3 sóis. Um para de manhã, um para de tarde e outro à tardinha. E no verão parece que ele sobe para 4. Aquele solão de todo tamanho. Seu Elias, esquece, não tem uma sombra, não tem nada, uma nuvem, nada. Pode não ter, mas eu estou ouvindo um ruído. Estou ouvindo um ruído. Por que eu estou falando de Elias se eu não li nada sobre Elias? Porque tem algo nesse texto que me lembra o que eu acabei de descrever para você. Não sei quantos aqui sabem, mas esse capítulo 47, que é o capítulo que estamos trabalhando durante esses dias, ele faz parte de uma única visão de Ezequiel que começa no capítulo 40 e vai até o capítulo 48, que é o último. Escutem aqui. Deus pegou Ezequiel 25 anos depois que o cativeiro estava em andamento. Nós vamos estudar uma revista aqui sobre o cativeiro. Quando terminar essa revista agora, nós vamos estudar aqui sobre o cativeiro babilônico.
E aí você vai estudar com detalhe isso que eu estou falando aqui na escola dominical. Amém ou não? Opa, aumentou então o número de alunos na escola dominical, hein? Mas olha bem, irmãos, que coisa tremenda. Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel em visão para Jerusalém. Eles estavam na Babilônia. Leva ele em visão para Jerusalém. Lá em Jerusalém, Deus começa a mostrar coisas para Ezequiel. E toda a visão de Ezequiel, que é uma visão longa, é a visão mais longa da Bíblia inteira. Ela começa no capítulo 40 e ela vai até o capítulo 48. Uma única visão. Mas ela é tão detalhada que toma todo esse espaço da Bíblia. São 48 capítulos. 48 capítulos. Testando se vocês estão ligados, hein? 8 capítulos. Gente, é muita coisa. Vocês têm noção o que é um assunto ocupar 8 capítulos de um livro da Bíblia? 8 capítulos. É muita coisa. E a visão inteira, que começa no capítulo 40 e vai até o 48, essa visão diz respeito à restauração integral de todas as coisas. É o texto mais amplo da Bíblia sobre o que vai acontecer depois da grande tribulação. Eu estou esperando a hora certa aí de falar um pouco sobre profecias para vocês aqui, que vai ser importante também. Mas no final da grande tribulação, quando o Senhor vier para julgar o anticristo, a besta e o falso profeta, e prender Satanás por 1000 anos, vai começar então o milênio, que é o período de restauração de todas as coisas. Tudo será restaurado plenamente, segundo a criação original de Deus. Esta visão de Ezequiel é sobre isto. É como que Israel será plenamente restaurado e como que o resto do mundo vai funcionar em torno do culto judaico, culto de Israel, porque Jesus estará pessoalmente reinando a partir do Monte Moriá, lá onde fica o templo, onde vai estar o templo judaico reconstruído para a glória do Senhor. Então, o texto fala disto. Então, toda vez que eu ler esse texto, qualquer lugar do 40 ao 48, lembra que esse texto fala de restauração integral. Por isso que eu estou usando esse texto como uma espécie de analogia profética do avivamento. O que acontece quando Deus restaura as coisas? O que acontece quando Deus se manifesta no meio do seu povo? Quando Deus derrama da sua glória? Quando o seu Espírito opera poderosamente, revela a força do seu braço, se mostra poderoso, sem economia nenhuma para o seu povo, para uma geração. Acontece o que nós chamamos de avivamento, que não é outra coisa senão a vida de Deus invadindo o espaço do homem, onde a morte, a vida passa a reinar. Isso é avivamento. É uma coisa invocada, é uma coisa cultivada, é algo processual. Tá? Mas agora olha bem que coisa curiosa. O capítulo 47, versículo 1, começa assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa. Diga, voltar. O que isso significa? Significa o quê? Que ele já havia estado lá. Ele já havia estado lá. E aí, se você voltar no capítulo 40, você mapear o texto, e eu já fiz isso para você, para te ajudar, o que acontece? Você começa a perceber, porque ele fala na entrada da casa, ele fala que essa entrada está virada para o Oriente. E quando ele vê a água merejando, a Zandra ama essa palavra, quando ele vê a água merejando, do lado sul do altar, ele fala que a água brota do lado sul,
mas em relação à entrada oriental da casa. Então ele diz que ele voltou para a entrada principal, que dá para o oriente, para o nascer do sol, e a água brota do lado sul, portanto do lado esquerdo, tá? Então olha bem, no capítulo 40, versículo 24, ele fala do sul, ele esteve ali nas imediações de onde a água brota. 42:15, ele está pela primeira vez na entrada oriental da casa, no mesmo lugar. No 44:1, ele está de novo na porta oriental, tá? E 44:23, 46:24 e por aí vai. Então, veja bem, é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Quando ele fala assim, depois disso me fez voltar. O curioso é que as outras vezes, pelo menos 3 vezes, que ele esteve no mesmo lugar onde ele vai estar agora no capítulo 47, 3 outras vezes que ele esteve no mesmo lugar, não tinha água nenhuma brotando lá. Água nenhuma. Como é que o senhor sabe, pastor? Se tivesse, ele teria dito. Ele não fala no 47? Fala. Então, se ele fala no 47, foi porque ele viu. Se ele não fala nos outros lugares, é porque ele não viu. Aí ele chega na entrada do templo. Vocês lembram da foto que eu coloquei ali, né? Ele descreve, dá a impressão que ele está falando de uma cidade, mas é um grande complexo de culto. O templo e mais um complexo enorme que compunha e que comporá, né, toda a estrutura de adoração em Israel, quando Deus restaurar todas as coisas. Então ele fala, ele vai 3 vezes nesse lugar e ele não fala de nada de rio brotando, de água brotando, de nada. Ali está. Esse modelo que você está vendo, ele é um modelo do tabernáculo, né? O tabernáculo está ali no meio. O templo é igual. A diferença é que o templo é maior. O templo ocupa mais espaço. Mas o templo é igual ao tabernáculo. Então ele está falando daquilo ali. Então agora escute bem. Embora tenha algumas coisas que aconteceram antes do capítulo 47, que é o que faz a diferença entre as outras vezes que ele esteve no mesmo lugar, para esta vez agora, que ele vira e fala, depois disso me fez voltar. Fala, voltar. Enche o peito, fala, voltar. E quando ele volta agora, que é a 4ª vez que ele está indo no mesmo lugar, ele fala assim, tem umas águas brotando ali agora. Tem umas águas, eu vi umas águas brotando. Ele fala, para o oriente, para a face da casa, olhava para o oriente e as águas vinham de debaixo, um pouquinho antes. Ele diz, depois disso me fez voltar à entrada da casa e eis que saiu umas águas. Ok, por que das outras vezes essa água não estava lá, não estava saindo, e agora na 4ª vez ele volta, essa água começa a brotar, começa a merejar naquele cantinho lá onde outras vezes ele esteve? Tem pelo menos 3 razões que eu não vou entrar hoje. Essa é uma outra mensagem que eu vou compartilhar com vocês, mas eu quero pelo menos mostrar uma coisa para vocês, uma coisa que por hoje eu já estaria satisfeito. Diga comigo, depois disso. É igual Joel 2:28. Diz assim, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E há de ser que depois. Ou seja, aí um dia eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo falou comigo assim, você nunca se perguntou depois de quê? E há de ser que depois derramarei do meu espírito. Ok, depois de quê? Aqui é a mesma coisa. Depois disso, me fez voltar. Aí, ou seja, depois desse disso que ele chama, que eu já vou te mostrar o que é, depois desse disso, ele volta na entrada da casa e agora tem uma água brotando lá. E essa água é o rio da vida. É uma extensão do rio da vida
do trono de Deus que vai fluir aqui na terra. E ele é tão poderoso, que ele vai sarar o Mar Morto. O Mar Morto, para vocês terem uma ideia, ele tem uma taxa de salinidade tão alta que nada sobrevive lá. Não tem uma bactéria no Mar Morto. Nada, zero. Por isso que chama Mar Morto. Porque a taxa de salinidade é tão alta que nada sobrevive. Qualquer pessoa, do peso que for, pode ir lá deitar nas águas do Mar Morto, que não afunda, porque a densidade é muito grande, a taxa de salinidade é muito grande. Pode fazer o que você quiser lá, pode deitar o Tony em cima do Cris, lá dentro que os dois boiam. É a maior chance que você tem de andar sobre as águas é no Mar Morto. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esse rio que vai brotar do Monte Moriá, ele vai brotar quando Jesus voltar, que ele pisar no Monte das Oliveiras, que fica ao lado do Monte Moriá, é uma cordilheirazinha, né, de vários montes. Quando ele pisar lá, a Bíblia diz que o Monte das Oliveiras vai rachar no meio, vai partir em dois. Ao partir em dois, existe um aquífero subterrâneo em Israel que já foi descoberto, que até pouco tempo atrás as pessoas olhavam para essa profecia e falavam: meu Deus, isso aqui não tem o menor cabimento, porque lá em Israel uma gota d'água vale ouro. Israel desenvolveu o sistema de irrigação mais eficiente do mundo. Eu vi esse sistema em operação. Nós pastoreávamos uma família lá em Colatina, e ele trabalhava com plantação de café, era o business dele. E um dia ele comprou esse sistema para testar. O sistema de irrigação que nós conhecemos do Brasil é aquele boneco de posto, né? Que você liga e fica... É ou não é? Água para tudo quanto é lado. Molha tudo, molha você, molha o carro, é ou não é? Molha tudo. Por quê? Água em abundância no Brasil. Mas em Israel não tem água. O que eles fizeram? Eles desenvolveram um sistema que tem um conta-gota, uma agulha. Parece uma agulhazinha. É um sistema espalhado por todo lugar. E aí fica no pé da planta. A planta está aqui, fica uma agulha assim no pé da planta, gotejando água. Pique, 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 pique. Não perde uma gota d'água. Não perde uma gota d'água. Gotejando ali o dia inteiro. Parece um negócio do Rúlia, né? Da semana passada, né? Como é que é o barulhinho, Rúlia? Irmãos, e fica ali gotejando. E aí ele instalou e foi lá, me levou para ver. Eu fui lá olhar aquele negócio engraçado. E você jura e fala: meu Deus, isso aqui não funciona, não é possível. Não é possível que uma planta cresça com esse negócio aqui. Cresce, floresce, dá fruto, tudo bonitinho e não perde uma gota d'água. Por que Israel desenvolveu esse sistema de irrigação? Porque lá não tem água. A água lá é preciosa, a água lá vale ouro, ou mais do que ouro. Então, quando se lia esse texto aqui, há umas 2, 3 décadas atrás, talvez mais, umas 4 décadas atrás, que essa descoberta não é tão antiga, eles liam isso aqui e falavam: isso é uma piada. De onde que vai sair esse rio que vai sarar o Mar Morto? Aí, há um tempo atrás, coisa de 3 décadas atrás, com esses sonares de penetração de solo, descobriram, debaixo da cidade de Jerusalém, um dos maiores aquíferos do mundo, onde tem água em abundância. O que Israel não tem de petróleo, tem de água. E o que vai acontecer? Quando o Senhor Jesus voltar, vai pisar no Monte das Oliveiras e vai trincar, vai rachar a terra. E quando rachar a terra, essa água viva que está protegida no subsolo por milhares de anos, vai brotar e vai jorrar. E a Bíblia diz que ela é tão viva, a água é tão viva, tão pura, que ela vai restaurar um mar que está morto há milhares de anos. Oh, meu Deus! Embora isso possa ser interpretado como um processo geológico,
Deus está usando isso como um simbolismo para te dizer: ei, não importa o que está morto aí, eu posso restaurar. Eu tenho o poder de restaurar o que quer que esteja morto na sua vida. Basta você querer, basta você deixar. E eu posso restaurar todas as coisas. Digo glória a Deus. Muito bem, mas o curioso agora é o seguinte: depois disso me fez voltar. Ok, o que aconteceu antes disso, depois disso? O que aconteceu antes? Que quando ele volta lá pela quarta vez, agora o rio está brotando lá, que antes não estava. O último versículo do capítulo 46. O texto vem falando de uma série de coisas, por isso que eu não vou falar todas hoje, que não daria tempo, mas o texto vem falando de uma série de coisas, são etapas, é algo processual que Deus vem fazendo gradativamente na visão, até chegar no momento do fluir do rio. Estão entendendo o que eu estou explicando? Porque o rio é que restaura tudo. Olha que coisa curiosa. Capítulo 43, acontece algo na visão. A visão começa no capítulo 40. No capítulo 43, sabe aquela glória que Ezequiel viu saindo do templo no capítulo 8? Capítulo 8 de Ezequiel é aquela visão que Deus pega ele na Babilônia pelos cabelos, leva ele em Jerusalém, e aí ele vê a glória de Deus saindo do templo, porque Deus havia julgado a nação, pecados demais, uma série de coisas. Deus estava tirando a sua glória do templo, porque os babilônicos iam destruir o templo. O próprio Deus queria destruir aquele templo. Aquela glória que saiu do templo no capítulo 8, no capítulo 43, Ezequiel vê ela voltando para o templo. Lembrando que esse templo é o templo do final da grande tribulação, é o templo do milênio. E ele fala claramente, eu vou até mostrar isso aqui para vocês, que é algo muito interessante, capítulo 43. Aliás, se puder colocar aí para mim, Rúlio, até ajuda, por favor. Pode colocar o 43, versículo 1. 43, 1. Eu quero te mostrar uma coisa curiosa, para você ver como que essas coisas estão todas interconectadas. 43, 1, olha bem. Então me levou à porta que olha para o Oriente. Ou seja, no capítulo 43, ele está no mesmo lugar onde ele vai estar no 47. Mesmo lugar, tá? Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, passa. Mediu pelos 4 lados, e havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. Vai passando. Ué, o que houve aí? Ok, então volta no primeiro. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, vai. Passa, povo. E eis que a glória do Deus de Israel, olha bem, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Mesmo lugar, gente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Próximo. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera, olha bem, quando vim destruir a cidade, e eram as visões... Está doido aí o computador? Ok, então deixa eu ler aqui que eu não me perco. Muito bem. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Olha bem, e o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. Isso é Ezequiel falando, capítulo 8 isso. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta cuja face está para o lado do Oriente.
Então olhem para mim aqui agora, por favor, me dê sua atenção carinhosa e cuidadosa. Ele está no mesmo lugar onde no capítulo 7 ele vai ver o rio brotando. Mas não tem rio brotando ainda. Porque não tem como o rio brotar sem que a glória de Deus esteja presente. Amém ou não? Ouviram o que eu falei? Por que que eu insisto? Você falar, às vezes o pastor Jéssica é meio enjoado, a gente quer ficar quieto no culto, ele fica exigindo, canta gente, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Você sabe por que eu sou enjoado assim? Porque se não houver glória aqui dentro desse prédio, não haverá rio fluindo desse prédio. Vocês estão entendendo? Então, eu não consigo ser um pastor diferente desse modelo que Deus me ensinou a ser, que é um pastor que busca a presença de Deus, que desanseia pela presença de Deus aqui dentro. Então, adorar a Deus e buscar a Deus, glorificar a Deus e se render a Deus é um processo inevitável para que a glória de Deus venha até nós. Porque se a glória não vier, o rio não flui. Estão entendendo, gente? E ele vê a glória entrando. Agora, olha só que coisa curiosa. A glória entra e o rio não flui imediatamente. Isso é capítulo 43. O rio só vai fluir no 47. A glória já está no templo desde o 43. E ainda não tem rio fluindo. Por isso que ele diz, depois disso me fez voltar. E aí sim, tinha umas águas brotando, saíam debaixo do umbral. Aí no verso 24 nos dá mais ou menos uma noção do que ele está falando, porque ele fala de várias câmaras que tinha e tal, e quando chega no verso 23 ele diz, e um muro havia ao redor delas, dessas câmaras, ao redor das 4, e havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. Agora o verso 24, e me disse, estas são as casas, oh meu Deus, estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Diga comigo, sacrifício do povo. Fala, sacrifício meu, o meu sacrifício. Aí quando ele fala, olha, eu vi umas salas, uns lugares lá, onde os cozinheiros cozinhavam o sacrifício do povo. Aí depois disso ele fala, aí me fez voltar para a entrada do Oriente e havia umas águas fluindo de debaixo do altar. Eu sei que nós vivemos numa geração Nutella. Sabe o que é geração Nutella? Sabe ou não? É aquela geração do nome tox. É a geração do biquinho do... Me magoou. Sabe a geração Nutella? Eu passei esses dias alguém que já nem da igreja virou para uma pessoa e falou assim, não, o meu filho passou pelo pastor na rua e o pastor nem o cumprimentou. Falei, ok. Onde foi isso? Porque não sei se vocês sabem, eu vou revelar uma coisa aqui, é chocante. Estão preparados? É chocante. Pastor não tem olho atrás da cabeça. Nem dos lados da cabeça. Aí depois fui descobrir, eu estava indo na rua ali, e o menino passou em outro lugar, sei lá, uma coisa assim, que tipo assim, pastor tem que ver, olhar para todos os lados. Eu não sou aquele querubim da visão de Ezequiel que tem olhos até nas asas. Não, eu sou uma pessoa normal, tem hora que eu não vejo mesmo. Estão entendendo, gente? A geração Nutella é essa, é aquela geração do beicinho, do dengo, e tal.
Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: as águas que curam tudo. Meu Deus, me ajuda. Quem aqui quer uma água divina, uma água benta, que cura tudo, gente? Quem é que quer uma relação com uma água divina que cura todas as coisas, restaura o seu passado, garante o seu futuro, te abre portas gloriosas, restaura o seu corpo físico, restaura sua família, seu casamento, suas finanças? Você tem que ser maluco para não querer um negócio desse. Pois a Bíblia aqui está dizendo que essa água só flui depois que você oferece o seu sacrifício. Você tem que oferecer o seu sacrifício primeiro. O seu sacrifício tem que estar cozinhando na sala. É tão poderoso isso, que a glória entrou no templo e o rio não saiu. A glória já estava, irmão. A glória já estava no templo e o rio não saía. Até que Deus mostrou para ele: Ezequiel, dá uma olhadinha naquelas salas ali. O que você está vendo? Eu estou vendo um sacerdote cozinhando. O que é aquilo ali, Senhor? Aquilo ali é o sacrifício do povo. Eu estou vendo um sacerdote cozinhando o sacrifício do povo ali. Falou: ok, agora volta para a entrada do prédio. Quando ele volta, ó, o rio brotando lá debaixo do altar. Oh. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos de novo daquela geração de cristãos que se entregavam por completo. Nós precisamos daquela geração. É possível isso na América, pastor? É possível, porque não é para mim, não é para você, é para o Senhor. Nós precisamos daquela geração de pessoas que não mediam esforços para nada. É reunião de oração, estou lá. É estudo bíblico, estou lá. A fome e a sede são tão grandes que não importa o sacrifício, eu estou lá. O que faz brotar o rio é o sacrifício do povo. Uma vez que você se sacrificou, e você está entendendo, sacrifício aqui não é você deitar na mesa e passar knife no pulso ou no pescoço, não. Não é um sacrifício estilo Velho Testamento. É o sacrifício do seu coração, é o sacrifício da sua alma. Está me entendendo, gente? É entregar a sua família, entregar tudo que você tem para Ele. É render o seu coração. Porque a glória de Deus pode estar aqui dentro, como está. Os cultos variam, tem dia que está muito mais forte, tem dia que está mais ameno, mas a glória de Deus está aqui dentro. Mas isso não significa que o rio está fluindo lá fora. Porque o que restaura a cidade é o rio, não é a glória. Olha bem, o que restaura a cidade é o rio, não é a glória. A glória é para dentro do templo. O rio é para o lado de fora. O rio flui para fora. E é aí que a cidade começa a saber: tem algo acontecendo naquela igreja, tem algo acontecendo com aquele irmão, tem algo acontecendo com aquela família, tem algo acontecendo com aquele pastor, tem algo acontecendo com aquele diácono, com aquele obreiro, com aquele irmão, tem algo acontecendo com aquele louvor. A cidade começa a perceber, porque o rio começa a fluir para fora. Agora, se não houver entrega da nossa parte, se não houver entrega nossa, vai ter uma glória aqui tremenda, e todo mundo feliz, falando em língua, sendo batizado com o Espírito Santo, aquela coisa gloriosa, anjo vem, anjo vai, tudo maravilhoso, mas tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. Chega um ponto que o Senhor fala: what's the point? Chega um ponto que Deus fala: perder meu tempo com esse povo para quê?
Eles só querem para eles, só para eles, só para eles, só para eles. E o Senhor então vai em busca de um outro povo, de outras pessoas que estão dispostas a cozinhar o sacrifício lá na sala. Oferecer a Deus o seu sacrifício, o seu culto racional. Digam graças a Deus. Romanos 12:1, põe aí para mim. Eu termino com isto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ontem, sábado, eu sabia que eu ia ter que acordar hoje cedo. Eu sou noturno. Eu sabia, eu vou ter que acordar cedo. Eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que estar na igreja cedo. E eu estou cobrando de todos os irmãos aqui, louvor e obreiros, para todo mundo estar aqui na escola dominical. Então eu tenho que estar. A não ser que aconteceu algum imprevisto, que pode acontecer, senão eu estou aqui para a escola dominical. 9 horas da manhã. Ok? Mas aí o que acontece? Eu falei, bom, então hoje eu não vou orar. Eu vou dormir. A Zanda foi na frente. Eu terminei lá de ver umas coisas que eu estava vendo. Falei, não tomei banho hoje cedo. Fui lá, lavei o rosto e tal. Falei, eu vou deitar amanhã cedo, eu levanto cedo e tomo banho. Aí cheguei no banheiro, escovei os dentes e tal, e cliquei num vídeo lá, que apareceu no meu telefone, do testemunho de um homem que teve um encontro com o Senhor. E aquele homem começou a falar, e a presença de Deus começou a encher meu coração, e aquele homem falando, e o meu coração se enchendo, e aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim, você precisa orar. Vai orar. E aí o que acontece? Eu estava cansado, olha bem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Orar para mim é sempre um prazer, mas ontem à noite foi sacrifício, porque eu estava cansado e eu precisava acordar cedo. Foi sacrifício. Eu arrastei o meu corpo lá para o meu lugar de oração, botei o joelho no chão e ofereci ele em sacrifício a Deus. Lá, diante de Deus. Vocês estão vendo, gente? Aí Ezequiel diz, fique de pé, Ezequiel diz assim, ele me levou numa câmara lá, e ele me mostrou o lugar onde eles cozinham o sacrifício do povo. Aí ele diz, depois disso, me fez voltar à entrada do templo. E havia umas águas que saíam de debaixo do umbral. E aquela água brota, e outra coisa, brota discretamente, uma águazinha lá que parece que não vai dar em nada. Nada. E aquela água vai brotando, aí mede 1000, você conhece a história, mede 1000, daqui a pouco, 4000 côvados, a água está passando pelo tampo da cabeça dele, diz ele, eram águas profundas que não se podia atravessar. Você sabe o que eu estou profetizando aqui? Eu estou profetizando uma abundância de Deus sobre a sua vida. Uma abundância de Deus sobre a sua vida tão grande que você não vai dar conta de colher. Mas não é automático. Você precisa oferecer o seu corpo em sacrifício. Você precisa se oferecer a Deus em sacrifício. Sair desse universo Nutella. Saia desse universo. Se ofereça a Deus em sacrifício. Senhor, como é que eu aplico esta mensagem que o pastor pregou hoje? Eu quero me oferecer a Ti em sacrifício. Eu quero ter um pacto contigo. Você quer ser capaz de abrir a boca e proclamar um decreto em relação a qualquer área da sua vida e aquilo se cumprir? Quero. Então se ofereça em sacrifício. Se pactue com Deus, faça um pacto com Deus. Meu irmão, aí você vai ver o que vai acontecer.
Você vai ver o que vai acontecer. E o primeiro exemplo somos nós dois. Vossos pastores são o primeiro exemplo, humanamente falando. Porque nós nos oferecemos em sacrifício em várias áreas, nós nos oferecemos em sacrifício. Amém, irmãos? Porque eu não consigo crer numa igreja que seja menos do que poderosa. Uma igreja que seja menos do que poderosa, para mim, é uma tragédia. Igreja precisa ser poderosa. Feche os seus olhos, eu vou te dar um minuto para você fazer a sua oração.